De volta aqui no Além da Notícia desta quinta-feira, dia importante. Estamos começando já a caminhada para as eleições 2018. Os candidatos hoje já puderam apresentar seus números, já começaram a se apresentar pela internet também. No finalzinho do mês vão para o rádio e vão para a televisão. E é a hora de nós conhecermos esses homens. Estamos aqui no programa de hoje falando sobre as eleições 2018 com os nossos convidados. E o Rócio agora é o próximo da vez. Rócio, você quer continuar o que nós estávamos falando ou já pode passar para a próxima pergunta? Do mesmo modo. O que você pedir aí, o que você mandar, a gente... A gente terminou falando justamente do critério importantíssimo que cada eleitor precisa ter para que neste ano vote de uma maneira talvez mais consciente, é possível mais consciente, talvez mais interessado na política. Eu diria isso, não é? Mais interessada na política. É verdade. Ronaldo, a minha linha de pesquisa é a democracia participativa. Eu gostaria muito que essa nossa democracia se passasse de representativa apenas para uma democracia participativa. Porque hoje a gente dá uma procuração em branco para que as pessoas respondam pela gente. O professor Nauê falou que está na hora da gente parar de delegar trabalho e delegar objetivos para que as pessoas se responsabilizem por nós. Nós somos muito importantes, principalmente nesse processo eleitoral. Da mesma forma que o professor Pucci falou que a gente deve conhecer melhor, avaliar se é ficha limpa e avaliar se já foi condenado pela Lava Jato, eu proponho que ele faça também uma análise da ficha limpa, mas não da forma institucional. Uma ficha limpa através da ética, através da moral e principalmente se ele fez algum trabalho coletivo pela sociedade, para daí começar a saber se esse candidato merece o nosso voto. Você pode começar a discordar de um candidato que promete alguma coisa que está fora da sua alçada. Com relação à Lava Jato, a Lava Jato é um divisor de água, a gente tem que respeitar o trabalho tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, sabendo que há exageros, sabendo que eles também têm problemas com relação a salário, como disse aqui o professor, em relação ao auxílio paletó, auxílio moradia, essas coisas, a gente sabe que há exagero. Mas é um começo, é um pontapé, a gente precisa investigar. Chega de deputado carregando mala de dinheiro aqui, achar milhões e milhões dentro do apartamento de outro deputado, coisas nesse sentido. A população não quer mais isso. A população quer pessoas que trabalhem pela sociedade e pelo bem coletivo. E quando a gente fala em renovação, Ronaldo, fica uma questão muito subjetiva. E eu queria chegar nesse ponto. Vamos renovar. Aí a gente estava falando aqui, deixa de votar no Renan pai para votar no Renan filho. Deixa para votar no Roriz avô para votar no Roriz neto. Coisas nesse sentido. Votar em representantes daquele mesmo nicho, daquele mesmo grupo, a gente não chega lá. Sempre vai deixar... A legislação já favorece esses candidatos que aí estão. E também há uma coisa que a gente deve levantar aqui também, em relação às pesquisas eleitorais, o número de pessoas que se dizem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas para irem votar. É o número mais alto. E essas pessoas estão estimuladas por aqueles candidatos que já têm o seu curral eleitoral que não deixarão de votar. Eu falo para você, telespectador, eleitor, se você não decidir, alguém vai decidir por você. E essas pessoas que vão decidir por você, vão decidir o que é melhor para elas, o que pode ser muito ruim para você. Olha só, e aproveitando já o gancho do que disse agora o Rócio, esse programa é para você, é para o eleitor brasileiro, você que nos acompanha agora. Olha só, segundo as expectativas, nós não teremos grandes mudanças no Congresso Nacional, apesar dessas próximas eleições. Isso quer dizer, ano que vem nós teremos possivelmente os mesmos que lá estão voltando novamente para uma nova legislatura. E por quê? Aí aqui são apresentados três motivos. As regras do jogo eleitoral, elas favorecem a quem já tem mandato. Em quais aspectos? Olha só, o tempo mais curto de campanha, que caiu de 90 para 45 dias, vai privilegiar os políticos que já são conhecidos. Os critérios de distribuição do dinheiro do fundo eleitoral, que quem distribui são os donos de partido, ou os presidentes de partido, geralmente são donos mesmo dos partidos. E o terceiro ponto é a estrutura
de apoio que parlamentares têm à sua disposição. Eu gostaria que os senhores comentassem sobre isso. Realmente fica pouca esperança para uma renovação de verdade? Fica. Inclusive hoje, nós temos esse problema que a classe política parece uma nuvem pairando sobre a sociedade, inatingível, né, por diversas razões, com um quê místico, e acaba se distanciando muito. A classe política hoje enfrenta um problema e que para muitos, né, nem parece ser tanto assim um problema de distanciamento mesmo em relação à sociedade. E isso gera efeitos nefastos, porque às vezes parece que a classe política não saiu da sociedade. Parece até que veio de um barco importado da Politicolândia e pousou lá nos cargos específicos e está aí fazendo tudo o que tem feito. E aí, quando nós olhamos para esse tipo de regra, para esse tipo de distribuição e tudo, me parece que um olhar mais atento demonstra que esse mesmo problema ocorre no interior dos partidos políticos, que deviam ser figuras-chave no fortalecimento da democracia, mas que por vezes têm problemas extensos de democracia interna que dificultam sobremaneira até mesmo a ascensão de candidatos diferentes, de candidatos, candidatas, enfim, pessoas com ideias jovens, ideias modernas, que oxigenem, né, o partido. Novos nomes. Exatamente. E assim, do mesmo jeito que me parece que, né, da sociedade, enfim, tem esse distanciamento da classe política, parece que dentro da classe política você tem os super caciques e os caciques e aqueles que estão ali por alguma outra razão. E ainda, né, para piorar, temos esse problema dessa massa ideológica disforme, né, que frequenta o Congresso, que não tem rosto, que não tem nome, que em um país que nós temos essa tendência a centralizar decisões, é tudo culpa de fulano, de ciclano, tal órgão tem que resolver, acaba, né, contribuindo sobremaneira para esse distanciamento, para esse tensionamento que nós estamos tendo com a democracia atualmente. Bom, você que está em casa nos acompanhando agora pode participar. Aliás, já tem muita gente participando, mandando para cá sua pergunta. Já vou submetê-las aqui aos nossos convidados. Mas vamos lá, Valdir Pussi. O que fazer para nós driblarmos agora os espertalhões da política que construíram esta lei suja, essa lei eleitoral que nós temos agora, ela foi feita por eles e para eles se reelegerem novamente. Novamente, vamos agora tomar em nossas mãos e colocar nas mãos do eleitor, agora, o dever de separar o joio do trigo. Como o eleitor vai separar o joio do trigo se ele conhece pouca gente boa e vai conhecer, não vai ter a chance de conhecer muita gente boa, porque o período vai ser curto. Aqueles que vão fazer propagandas são os mais conhecidos e os mais endinheirados, porque os donos do partido distribuíram para eles. Então, os donos dos partidos é quem estão indicando quem eles querem que sejam eleitos. Como driblar isso? Bom, primeiro a gente tem que entender essa questão desta lei que nós temos hoje, essa lei eleitoral criada especificamente para essa eleição. Só para o nosso telespectador lembrar, essa lei ela veio de uma discussão que começou lá em 2013 com as megas manifestações de julho. Transcorreu todo esse período num sentimento da nação de mudança, onde a população, independente da sua matriz ideológica, ela foi às ruas exigir e pedir mudanças da classe política. Então, se a gente for pegar a história, a gente vai lembrar desde a ex-presidente Dilma, que propôs uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político brasileiro, passando pelos candidatos nas eleições de 2014, pelos congressistas ao longo desses anos, e nós acabamos uma lei própria para garantir a não renovação. Por quê? Por causa justamente do distanciamento dos políticos da sociedade, como disse o professor. Então, como é que a gente muda isso? A gente tem que mudar isso de uma forma muito clara. A mudança é justamente a partir de, apesar das dificuldades da renovação, existem pessoas novas, existem nomes novos dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, até mesmo pessoas próximas a você que possam ser interessantes, que você possa conhecer. A renovação, apesar... Porque todo mundo, para ocupar um cargo, precisa do voto da população. O que a população tem que parar? Parar e pensar, será que eu vou querer botar novamente as mesmas pessoas que ocupavam aquele espaço? E um detalhe importante, lembrem-se, não adianta nada a gente eleger o melhor presidente do mundo se a gente não tiver um congresso à altura. Não adianta eu focar também só na eleição presidencial, falar só de eleição presidencial, discutir com meus familiares candidatos à presidência e esquecer o Congresso, deputados e senadores. Essas pessoas, na verdade, são quem exerce o poder quase que de fato no país. E vamos reforçar isso. Aqui em outros programas anteriores a este, nós já estamos falando há bastante tempo.
a eleição mais importante deste ano é para o Senado, é para a Câmara, não é? Muito mais do que para presidente. Muito mais. A gente tem que ter um Congresso à altura do país. Não um Congresso que olhe para si, um Congresso que não caça políticos que já foram condenados pela justiça. Nós temos um deputado que cumpre pena de dia, ele vai ao Congresso de dia, cumpre pena à noite, continua, vai dormir na cadeia à noite, e o Congresso não caça essa pessoa. Nós temos um outro adoentado em casa que não quer renunciar e que não é caçado pela mesa diretora da Câmara e continua lá. E que foi para casa alegando que estava muito doente, quase muito morrendo. doente, E não é o que nós estamos vendo. Ou seja, que Congresso é esse? É esse Congresso que a gente quer de novo. Então, eu acho que o eleitor, como é que ele muda? Esquece um pouco o presidente, dedica meia hora aos candidatos a deputado federal, deputado estadual, distrital em Brasília e senadores. Essa é uma mudança importante na mentalidade brasileira. Você sabe que eu fiz isso hoje. Eu peguei na internet, fui entrando, fui olhando aqui no caso dos distritais em Brasília, fui vendo ali cada um o rosto e falei, esse aqui eu não conheço. Aí entrava um pouquinho, pesquisava um pouco sobre cada um. É preciso fazermos este exercício. Isso é um dever de casa para o nosso próprio bem. Verdade. Eu Não é? vou dizer aqui também que nós devemos, complementando a visão do professor, nós devemos lembrar que, independente daqueles que virão a ser eleitos, eles também nos representam. Então, nós temos que pressionar essas pessoas por igual. Nós temos que, como sociedade, ir em cima dessas pessoas e lembrar a elas que, independente de não ter sido o nosso voto direto, elas estão lá com o poder do voto e elas devem, sim, satisfações à sociedade como um todo, não somente àquelas pessoas que eles acham que as elegeram. Então, isso é outra coisa muito importante. A sociedade precisa lembrar de pressionar esses políticos, claro, de forma pacífica, ordeira, mas pressionar e mostrar, estamos de olho, porque, complementando, se nós temos uma massa disforme, uma massa ideologicamente disforme, que não tem rosto, que não aparece, que navega nessa tendência de centralizarmos a culpa, os problemas em determinadas figuras, nós temos que começar a dar um rosto para essas pessoas. Eu vou sintetizar o finalzinho desse bloco aqui, pegando a palavra do Pussi também, que para mim é muito interessante. Nós temos bons nomes para federal, para estadual, para distrital, para o Senado, até para presidente. A gente tem bons nomes. E é preciso que a gente deixe de votar, talvez no que esteja na frente, naqueles que têm mais chance, e vote naquele que a gente acredita, que a gente aposta nele, que a gente vê valores nele. De modo muito particular, isto sobre os estaduais, os federais, os senadores, os distritais, nós temos bons nomes. Eu, por exemplo, aqui em Brasília, eu conheço uma porção de bons candidatos a deputados distritais. Eu daria meu voto para 4 ou 5 deles, só posso dar para um. Para federal também eu conheço aqui uns 3 ou 4. Daria para todos eles. Ronaldo, mas o sistema não ajuda. Exato. Porque tem a pessoa boa, você vota no pastor da sua igreja, você vota na pessoa da sua convivência e você só vai estar ajudando a eleger o traficante da rua, aquele cara que vende droga para sua filha. Então o sistema prejudica. Para o parlamento majoritário, tudo bem. Porém, o parlamento majoritário já tem as pessoas certas, as pessoas que há tempos já estão na política, têm mais condições financeiras e têm uma visibilidade maior. Essas pessoas terão privilégios à frente de novos nomes. Para o parlamento proporcional, acontece isso que eu falei. Você falou que tem 4, 5 nomes de bons candidatos. Porém, esses candidatos têm pouca visibilidade, poucos recursos. O dinheiro do financiamento público de campanha é determinado pelos caciques de cada partido. Semelhante à cota das mulheres. São 30% que deve ser investido nas mulheres. Mas se o dono do partido quiser pegar esses 30% e investir só na mulher dele, que também é candidato, e deixar as outras a ver navios, a legislação permite que ele faça isso. Então a legislação não permite. Então é muito difícil da gente fazer uma renovação realmente efetiva, uma renovação objetiva. Mas eu concordo com você que é assim, não, a regra do jogo está assim. Não, mas é aí que a gente insiste. E votar em nomes novos. Exatamente. Essa é a razão, Ronaldo. Mas nesse momento as pessoas estão desacreditadas, principalmente nesse centralismo da legislação que só permite que o status quo se mantenha. As pessoas que estão aí vão continuar
tendo nome, vão continuar sendo eleitas por conta do sistema que é trabalhado exatamente para que não mude isso daí, para que não entrem novas pessoas, que as famílias que estão no poder, principalmente dentro do Congresso Nacional, se perpetuem e se somente substitua nomes. Os sobrenomes permanecem o mesmo, o grupo permanece os mesmos, a bancada da bala vai ser a mesma, a bancada dos bois vai ser a mesma, a bancada da Bíblia vai ser a mesma, a bancada dos bancos, que é a que fica por trás, que fica no backstage, financiando as campanhas políticas. Essas são as mais perigosas para que o Congresso permaneça como está. E se você acha que o Congresso Nacional está ruim, se prepara para ver o que vai ser eleito esse ano. Vai ser muito pior. E talvez um bom termômetro é observar aquele que está aparecendo mais, aqueles que estão sendo mais apresentados, aquele que o dinheiro está fazendo com que ele apareça mais. Talvez não seja o melhor, então vote do lado contrário. É exatamente este jogo que nós precisamos aprender a jogar. Exatamente. De escolher não os que estão aparecendo mais. Não é? Mas peraí, a gente continua já depois do intervalo, que agora já chegou mais um intervalo. Eu quero falar dos presidenciáveis no próximo bloco e vamos também atender aqui a sua pergunta, você de casa. Até já.